Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à Fair News TV. Vamos às notícias do dia de hoje. Alexandre de Moraes negou 6 vezes para Galípolo sobre a venda do Banco Master. Tudo isso no mesmo dia. Os contatos ocorreram em meio à análise do negócio que poderia salvar a instituição de Daniel Vorcaro. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, o motivo das ligações era saber sobre o andamento da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Os contatos ocorreram em meio à análise do negócio que visava salvar a instituição de Daniel Vorcaro, liquidada pelo Banco Central em 18 de novembro, sob suspeita de fraudes estimadas em mais de 12 bilhões de reais. Segundo o Estadão, os episódios evidenciam a pressão exercida por Moraes no Banco Central, enquanto a autarquia debatia internamente se aprovaria ou não a transação. Durante as conversas, o ministro repetiu argumentos semelhantes aos de Daniel Vorcaro. Alegou que bancos maiores receavam a competição representada pelo Master. O contrato de representação do Master em Brasília, firmado pela advogada Viviane Moraes, mulher do magistrado, previa pagamentos mensais de 3,6 milhões ao escritório dela de 2024 a 2027, totalizaram quase 130 milhões de reais. O acordo foi encerrado depois da liquidação do banco. Segundo a justificativa de Moraes, os contatos entre Moraes e Galípolo, alguns fora das agendas oficiais, foram inicialmente divulgados pelo jornal O Globo. A publicação citou ao menos 4 encontros, incluindo um presencial. O Estadão confirmou a existência de 5 conversas corroboradas por pessoas próximas aos envolvidos. Em resposta à repercussão, Moraes publicou nota no qual afirmou abordar Galípolo apenas com o objetivo de minimizar os efeitos das sanções com base na Lei Magnitsky, a ele próprio pelo governo dos Estados Unidos. Você vê como parece que a casa de Moraes está caindo. E o mais impressionante de tudo isso é que a mídia está batendo no Moraes. A mídia que até outro dia defendia o Moraes com unhas e dentes. As ações do Moraes, as ações do STF, tem batido veementemente e insistentemente nele. E realmente toda essa história, essa relação dele com o Banco Master é tudo muito obscuro e suspeito dele, da família dele, do STF, vários membros do STF. E as perguntas que ficam são várias. As principais delas realmente ele tinha esse envolvimento com o Banco Master? Ele realmente tentou ajudar o Banco Master? A outra o porquê a mídia está atacando tanto Moraes? Seria isso uma parte do acordo entre Lula e Trump para a retirada das sanções da Lei Magnitsky, os tarifaços também? Porque todos nós sabemos. Para quem a mídia tradicional trabalha? Ela não trabalha para o Alexandre de Moraes, ela não trabalha para o STF, ela trabalha para o Lula e para o PT. Enquanto Alexandre de Moraes era útil para o Lula e para o PT, enquanto ele estava perseguindo Bolsonaro, os bolsonaristas, ele era o maioral, então eles defendiam ele. Agora que, entre aspas, Bolsonaro e bolsonarismo estão vencidos, agora o Moraes já não tem utilidade nenhuma para eles. Parece que a casa dele está realmente caindo. Mas eu duvido que ele vai cair sem atirar. Essa história está muito interessante. Nós acompanharemos as cenas dos próximos capítulos aqui na Fair News TV. Vamos à próxima. Marco Rubio promete combater a indústria da censura internacional. Secretário de Estado afirmou que Estados Unidos não vão mais tolerar ações de censura contra plataformas digitais norte-americanas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira 23, em publicação no X, que o governo norte-americano não vai mais tolerar ações de censura extraterritorial contra plataformas digitais. Abre aspas, por tempo demais, ideólogos na Europa lideraram esforços organizados para coagir plataformas norte-americanas a punir pontos de vista norte-americanos dos quais discordo, escreveu Rubio. O governo Trump não tolerará mais esses atos flagrantes de censura extraterritorial. Hoje, o Departamento de Estado dá passos na direção de impedir que líderes do complexo de censura industrial global entrem nos Estados Unidos. Seguimos preparados e dispostos a expandir esta lista caso outros não mudem o rumo. Já o advogado de Trump, Martin DeLuca, em resposta à publicação de Rubio, citou o STF no caso Rumble. Ele afirma que o problema de censura no Brasil permanece sem solução. Ele citou, por exemplo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que baniu a plataforma Rumble de operar no país. Abre aspas, a Rumble ainda está sujeita a um bloqueio nacional imposto por Alexandre de Moraes, por se recusar a censurar conteúdos de usuários norte-americanos, publicados a partir do solo dos Estados Unidos, o que é muito preocupante e decepcionante, disse o advogado. Bom, não é segredo para ninguém, e essa é uma das principais bandeiras que os Estados Unidos, através do governo Trump, do seu secretário Marco Rubio e sua equipe, estão levantando. Não porque eles são tão preocupados com a liberdade de expressão, por si só, mas porque os interesses são grandes. São interesses multibilionários das empresas americanas, que atuam no mundo inteiro. Esse jogo de censura, elas acabam perdendo a força, perdendo
o crescimento que poderiam ter ainda maior e abrindo portas para concorrentes. Além do que, as empresas americanas já têm a própria agenda de controle delas. Mas por enquanto, essa censura internacional ainda é muito grande. Está crescendo cada vez mais, em que eles querem implantar censura em tudo quanto é lugar, seja na Europa, no Brasil, na América Latina. E para isso, muitas vezes, eles têm a audácia, como Alexandre de Moraes esteve aqui, de mandar derrubar contas de cidadãos americanos. De pessoas, como no Brasil, que são brasileiras, mas que têm a cidadania americana, que estão postando conteúdo de lá e estão sendo boicotados por ele. Então, os Estados Unidos vem demonstrando que vem forte no combate a tudo isso. E aqui no Brasil, o principal entrave para que eles cumpram essa agenda aqui é Alexandre de Moraes. Aí entra aquilo que comentamos na informação anterior, que não teria sido essa a razão do Trump ter retirado o tarifaço e a lei Magnitsky daqui do Brasil e do Alexandre de Moraes, com alguma promessa de Lula de que entregaria a cabeça de Moraes ao Trump, pois é muita coincidência que mais ou menos naquela época a mídia começou a bater no Moraes. E nós sabemos, como eu disse, para quem a mídia trabalha. Então essa história toda está muito estranha e continuaremos acompanhando por aqui. Vamos à próxima. Porchat grava vídeo e ironiza a direita no caso Havaianas. O humorista gravou o vídeo na Embaixada do Brasil em Roma. Humorista, entre aspas, né? Porque todos nós sabemos que ele e os amiguinhos dele nunca tiveram graça. Fábio Porchat gravou um vídeo nesta terça, 23, no qual ironiza a direita por causa da polêmica em razão da nova campanha das Havaianas. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o apresentador fez a gravação na Embaixada do Brasil em Roma, na Itália. Aqui eu já deixo em parênteses que esses artichinhas, eles sempre gostam de impor o que eles acham que tem que acontecer no Brasil, principalmente no lado da destruição, né? Que é eleger Lula, eleger a esquerda. E sempre estão lá, mais fora do Brasil do que dentro, quando não se mudam para lá, não é? Bom, continuando aqui. No vídeo, Porchat interpreta um fictício especialista em gestão de crise. Traja roupa de banho, enquanto mantém uma conversa imaginária por telefone com a atriz Fernanda Torres, protagonista da campanha publicitária questionada. A sátira de Porchat faz alusão a um plano para favorecer a esquerda. Durante a cena, o personagem recomenda que a atriz passe a adotar gestos simpáticos à direita. Abre aspas, a gente tem que te trocar de bilionário, trocar você do Moreira Salles e jogar para o Elon Musk, afirmou Porchat no vídeo. Aqui você nota a ignorância desse cidadão. Ignorância e canalice também, pois, seja por ignorância ou por canalice, ele tenta implementar uma narrativa de que todo esse cancelamento com a Havaianas, esse boicote com a Havaianas, foi porque a Havaianas não paparicou direito, o que é uma grande falácia. É simplesmente o contrário, é porque atacaram de graça a direita, ainda querendo impor para a população brasileira que o ano que vem não pode ter pé direito. A mensagem foi muito clara. E outra, dane-se a mensagem. A grande realidade é que só o fato de terem chamado a Fernanda Torres, que é abertamente uma atriz de esquerda, militante de esquerda, que estava uma semana antes gritando sem anistia, sem dosimetria, para prejudicar senhoras, mulheres e pessoas de bem que estão na prisão, cumprindo pena por crimes maiores do que realmente cometeram. Então, só a escolha da Fernanda Torres já foi um absurdo, já foi uma completa afronta ao povo brasileiro. Não foi os bolsonaristas, não foi o Bolsonaro, não foi simplesmente a direita, foi ao povo brasileiro em geral. E o povo brasileiro, como eu disse no vídeo anterior, já está ficando de saco cheio dessas coisas. E eles estão brincando com fogo ao tentar implantar à força as coisas que eles querem implantar aqui no Brasil. Como, por exemplo, o próprio comunismo mesmo. E eu pergunto, qual a sua opinião sobre esse assunto e os outros tratados? Peço que você deixe abaixo nos comentários, pois é muito importante sabermos o que você pensa, diferente do governo, não é mesmo? Bom, por hoje é só. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Peço novamente o like, que se inscreva. Se não for inscrito, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Em breve voltaremos com mais informações por aqui. Desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite, um forte abraço e até mais.